podcast, né, começou acho, no coração de Deus, primeiro. Tinha um ministério na igreja de empreendedorismo que estava acabando. E quando ele acabou, eu tinha comentado com o Gustavo da ideia de fazer um culto dos atletas, que tinha visto o Pedro do Flamengo fazendo junto com o pastor Léo Souza, lá no Rio de Janeiro, e tinha lotado e tal. E aí aquela ideia floresceu no meu coração. Aí tava um dia na casa do Gustavo, tava eu, o Gustavo, o pastor Josi, o Jean. E aí nós comentamos dessa ideia. O Jean e o Gustavo abraçou e falou, vamos dar continuidade, vamos ver, né? Vamos ver as possibilidades. Acabei conhecendo o Will pela rede social. Falei com ele do podcast e tal, que ele tinha um estúdio. Falei, vamos conversar, vamos ver, né, valores, né? Nós temos um projeto, assim, de atletas, de cristão, para dar os seus testemunhos de fé. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Will Watanabe. O Ricardinho entrou em contato comigo através de uma rede social. Eu não o conhecia pessoalmente. Na época a produtora tinha um outro nome, chamava Crazy. Ele falou que tinha umas ideias de fazer um podcast ou um programa falando sobre atletas de Cristo. No princípio eu achei que não ia dar em nada. Até porque a gente nunca tinha visto, mas eu amo desafios, né? Então nós aceitamos. O podcast tá me ensinando muita coisa. Já tocou o meu coração por várias vezes. Eu acho que é isso que é a importância do Sport Chris, né? Não só falar de esportistas, mas falar em Cristo, em Deus. Eu desejo que eles cresçam cada vez mais, que eles consigam cada vez mais atingir muito mais pessoas, levando a palavra de Deus, né? Como está me atingindo. O podcast surgiu, o Ricardinho apresentou pra mim o projeto, né? A gente tinha criado uma amizade, aí ele apresentou pra mim. Aí até eu falei pra ele, vamos conversar com o Jean também, que mais um pra agregar o time ficaria melhor. Aí até que um dia em casa ele apresentou pra gente o projeto, foi falando. Aí a gente começou a ter algumas ideias, começou a pensar como desenvolver, né? Como criar o canal no YouTube, o Instagram. E a gente começou a desenvolver, né? Um projeto muito bacana que Deus foi evoluindo a cada instante aí. O podcast começou tudo no Ricardinho, né? Ele que veio com a ideia, apresentou pra gente aí, explicou qual que era a ideia, tudo. A gente, no começo, pelo menos da minha parte, eu meio que duvidei, mas falei, não, o Ricardinho é gente boa, é legal, vamos pra cima, né? Vamos ver o que dá. E nisso a gente fez uma reunião com o Yu lá. No começo a gente não entendia nada de como ia funcionar. Ele falava os nomes técnicos lá, o que a gente teria que fazer. E a gente sem entender nada só ia concordando. O Ricardinho sempre pra frente, fingindo que tava entendendo também, mas não tava entendendo nada. Mas a gente foi indo e Deus foi abençoando. Fizemos o piloto, o primeiro episódio que foi de teste. Gaguejei bastante nesse episódio, acho que foi um dos piores apresentadores ali. Mas nem nós acreditávamos em nós, mas Deus abençoou, abriu muito caminho para nós. E aí pesquisamos um nicho, vimos que não tinha um podcast desse nicho, né, de atletas de Cristo. Expandir o evangelho, né, falar da palavra de Deus e trazer os testemunhos. O primeiro episódio foi que eu entrei em contato com o Chico Elias, do Ituano. E eu convidei ele para vir, até hoje ele não veio. Só que ele que indicou o Mário Sérgio, do Ituano. Ele falou, Ricardinho, eu tenho um cara que é bom para ir aí, que faz as células aqui do Ituano. E aí ele indicou o Mário, e aí o Mário conversei com ele, e aí ele marcamos umas datas, né, que sabemos que a vida de jogador é correria, né, tem várias datas, tem jogos, né, brasileiro, e outros campeonatos. E aí pegamos e conseguimos marcar uma data com o Mário. O primeiro episódio, pra mim particularmente, acredito também pro Ricardinho, foi bem complicado, né? A gente tava muito nervoso. Acho que até dá pra perceber na gravação que a gente só ficava mexendo na cadeira, de tão nervoso que a gente tava. Graças a Deus o Mário sabia falar muito bem, então ele conduziu muito bem o podcast. Pra gente foi uma grande conquista, né? Porque a gente imaginava começar com jogadores da várzea, daqui de Salto mesmo. E aí, querendo ou não, a gente já veio com um jogador do Ituano, de um time profissional, Série A de Paulista, né, na época. Então, pra gente já foi algo sobrenatural de Deus ali, que a gente viu agindo através do podcast. E a gente viu que ali a gente teve a noção que seria algo maior, que Deus abençoaria, porque, como eu disse, a gente
tinha expectativas de coisas menores e Deus já supriu e fez coisas maiores ali. Então, pra gente foi muito bacana, tirando as dificuldades, tirando o nervosismo, né, o medo de falar alguma coisa errada pra câmera, mas no final de tudo deu tudo certo e Deus abençoou aquele episódio e foi um episódio muito gratificante de ser feito também. Primeiro episódio eu particularmente não apareci nas câmeras, né, fiquei mais no bastidor, mas foi muito legal começar já a ver, dar os frutos, né, do que a gente tava começando. O meu primeiro episódio, particularmente, foi apresentar o do Alan Santos, que foi o segundo e pra mim também foi muito gratificante e foi uma surpresa, né, porque anos atrás eu tava vendo ele na TV, no time que eu torço, que é o Santos, e poderia estar ali sentado numa mesa batendo um papo com ele e conversando sobre Deus. E aquilo a gente começou a ver que o podcast tinha futuro e que a gente ia conseguir chegar ao lugar que a gente nem imaginava. A dificuldade que tivemos no início acho que foi a apresentação, né, do podcast. Acho que foi meio difícil, porque não tinha aquela prática de câmera, né? Só atrás das câmeras ali, rede social, mas acho que a maior dificuldade foi de apresentar. Também, né, teve a questão das plataformas, nós aprender, fazer corte, fazer arte, todas essas questões de desenvolver também foi uma dificuldade, mas Deus abençoou e conseguimos tudo. Hoje temos 2 anos aí com o podcast e posso falar que temos excelência no que nós fazemos. A maior dificuldade pra mim, particularmente, foi vencer a timidez, né? Acho que quem me conhece sabe que eu não tenho timidez com quem eu já sou próximo, mas na frente da câmera ou com pessoas que eu não conheço, eu sou bastante tímido. Então, o que foi mais difícil é a parte da câmera, né? O primeiro episódio, segundo, terceiro, até a gente acostumar. Tirando isso, também algumas dificuldades que a gente tinha nas plataformas, Instagram, a parte do YouTube também, que a gente acompanhava, via às vezes mexendo ali, mas a gente nunca imaginou como fazia, né? Mas com o tempo a gente foi aprendendo, a gente foi melhorando. Às vezes a gente olha lá atrás e vê que o primeiro não tava aquelas coisas, agora já tá bem melhor. Então acredito que foi mais vencer a timidez e também entender como que funcionavam as plataformas. A maior dificuldade no início foi, acho que, criar mais um roteiro, um método de apresentar, né? Que a gente não sabia muito a sequência das perguntas, não sabia nem as perguntas que fazer direito. A gente escrevia no celular, mas a maioria das perguntas acabava nem lendo pelo nervosismo ali na hora. E também acho que, em geral, no podcast, uma das dificuldades, que graças a Deus a gente, era mais uma preocupação do que uma dificuldade, era saber quem seria o próximo convidado, porque o convidado vinha, a gente não sabia se teria o próximo, quem seria, a gente pensava se seria jogador da várzea, se seria jogador profissional, porque não tínhamos tanto contato na época. Mas a gente não precisou chamar ninguém da várzea ainda, e Deus foi mandando atletas que iam passando o contato de outro, de treinadores, e até hoje a gente segue assim, só com indicação de atletas, jogadores, de todos os esportes aí. No começo da equipe tinha eu, Gustavo, Jean e Estevão, né? Aí houve uma mudança e acabou agora entrando o Vitor junto na equipe, que ficou eu, Jean, Gustavo e Vitor agora. Então, acabou o culto, os meninos me falaram sobre o podcast, se eu teria interesse de participar. Eu vim no primeiro episódio para poder conhecer, que foi com o Jorge, e depois a primeira apresentação minha foi com o Lucas. Tava muito nervoso, porque eu sou muito tímido na frente das câmeras, mas depois foi fluindo conforme foi passando, e falar de Deus é algo que eu gosto muito, e o intuito do podcast é esse. E pra mim tá sendo uma bênção. Já pensamos em desistir já algumas vezes, né? Porque tudo tem um processo, né? Tudo tem uma dificuldade. Acho que quando Deus coloca no seu coração um projeto, não vai ser tão fácil assim, né? Tem sempre aquele processo, tem as lutas para passar. Quando é de Deus, o projeto vai bem e chega a fluir bem, e sempre no final tudo dá certo. Hoje nós temos 2 anos de podcast, estamos aí com 89 mil visualizações, 1 milhão de impressão no YouTube, né? Sendo o maior do Brasil. A gente pensou em desistir, sim, principalmente quando a gente teve uma pausa no podcast, né? A gente ficou um tempo ali sem
sem gravar episódio, então nesse tempo a gente acabou pensando, será que vai virar? Será que vai dar certo? Será que foi só até aqui que é o propósito? Não vai seguir mais? Mas Deus ali foi mostrando pra gente que foi um tempo necessário pra gente alinhar, pra gente recalcular as rotas, né? Então, ali nesse tempo a gente entendeu que era um tempo de Deus mostrar as novas estratégias pra gente. Então, após esse tempo, quando a gente voltou a fazer os episódios, a gente entendeu e compreendeu que não era sobre nós, né? Que a gente às vezes estava querendo fazer da nossa maneira, do nosso jeito, mas Deus mostrou que não, que a gente tinha que alinhar, que a gente tinha que mudar um pouco como que a gente estava fazendo pra não ser sobre nós, mas sim sobre Ele. Pensar em desistir, eu da minha parte, não. Eu acredito que muitas vezes a gente pensou se daria pra continuar, por conta de não estar tendo mais convidados. Acho que a gente chegou a ficar um mês sem fazer nenhum episódio, porque não tinha nenhum convidado, ou até mais. Só que desistir, eu acho que não. Foi mais essa incerteza mesmo de saber se teríamos convidado pra continuar com o projeto. Teve um podcast, né, do Denis Germano, ficou muito marcado assim na minha cabeça, que no dia anterior do podcast teve uma chuva, uma tempestade, né, e um ventaval aqui na cidade. Acho que a região de São Paulo quase inteira acabou a energia, ficamos sem energia aí alguns dias, né, e aí no dia seguinte, no sábado, ele ia vir no podcast, só que nós não tinha mais contato, porque a internet não estava funcionando, não tinha energia, né? Falei, e aí tava começando a voltar devagar. E aí ele veio de ônibus, pegou o metrô lá, até quando ele tava no metrô, ele encontrou uma bruxa, que ele contou essa história pra nós, e ela piscou pra ele, e aí, mas mesmo assim, né, ele continuou a viagem, e chegou em Indaiatuba, tentou ligar pra mim, não conseguiu, aí ligou no do podcast. Aí o Gustavo e o Jean atenderam e falaram, Ricardinho, o Denis tá aí. E aí foram me encontrar na Lord King, que eu tava lá no Gil, ligaram pro Gil, e aí que encontraram eu. Aí eu vim correndo, busquei o Denis na rodoviária, liguei pro Yu, arrumou o estúdio, aí fizemos uma correria, tinha um casamento depois, que nós ia, eu e o Gustavo, fizemos um podcast, apresentamos, né, que tá no YouTube, o do Denis Germano, e aí depois ele pegou carona, foi embora com os parentes meus que estavam em casa, foi embora para São Paulo ainda, comeu uma feijoada, né, e foi embora, mas conseguiu e tudo deu certo no final, né, então no final deu tudo certo. Todo final de podcast a gente compra alguma coisa, né, pra comer com os atletas ali, pra ter aquela, como diz o Ricardinho, aquela resenha, né? E aí até que um dia a gente acabou o podcast e tal, foi comer, abri uma pizza ali e tal, aí o Ricardinho foi separando as pizzas e tal, aí o jogador tava quieto, parado ali e tal, aí o Ricardinho pegou a pizza, mordeu, no que ele mordeu, tava quase engolindo, o atleta, vamos orar antes de comer? Aí ele já tirou a pizza de dentro da garganta, deu aquela engolida seca. Eu já abaixei a cabeça, comecei a dar risada. Por fim, aí acabou, o atleta orou ali pro alimento. A gente depois ficou contando pra todos os atletas que vêm depois do podcast. A resenha que eu tenho pra contar foi no episódio do Kaique, porque, como vocês sabem aí, eu e meu irmão Gustavo é santista. E saiu a escala de quem ia apresentar o podcast, né? O Ricardinho faz a escala. E ele escalou eu e ele, né? Eu e o Ricardo pra tá apresentando. E no dia anterior lá, meu irmão lembrou que uma vez no jogo do Santos ele tinha tirado uma foto com o Kaique, né? E ele pegou e mandou lá no grupo, não, deixa que eu vou falar com o Kaique, que eu quero mostrar a minha foto que eu tirei com ele e não sei o que lá. E o Ricardinho, não, irmão, beleza, fica tranquilo, por que eu vou falar da sua foto, tá? Nós já começou a zoar ele. E beleza, eu e o Ricardinho se preparando pra apresentar tudo. Aí quando chegou no outro dia, eu acordei e cadê a voz? Não tinha voz nenhuma, não dava pra falar nada, sem condição de apresentar. E aí depois nós acabou até contando pro Kaique, falando que o meu irmão Gustavo tinha feito um jejum, uma oração aí muito forte, porque ele queria tanto apresentar esse podcast aí que ele orou e jejuou pra minha voz sumir, cara. E foi incrível que no outro dia, depois do podcast, minha voz tinha voltado normal. Foi tudo pra ele poder apresentar e mostrar a tão sonhada foto lá.
uma história marcante que ficou para mim no podcast foi o episódio do Guilherme Pitt, né? Que nós estava começando ali na nossa trajetória no podcast, acho que era o 3º ou 4º episódio, e o Guilherme conta a trajetória dele, o processo dele para ele ser jogador de futebol, que o pai dele levava ele de madrugada para ir pegar um ônibus para ele chegar e jogar no Paulínia, se eu não me engano, que era o time. E ele, né, quando você é pequeno, você não tem noção, né? E hoje ele vendo tudo, né, o que o pai dele percorreu para ele chegar a ser jogador de futebol, né? Hoje ele entende a correria, né, o esforço que o pai dele fez, né? E aí nesse momento ele começou a chorar porque ele lembrou do pai dele, né? E que não estava mais aqui na Terra, né? E lembrou toda essa trajetória que ele percorreu e ficou marcado na vida dele. Então ali para mim foi um dos momentos mais marcantes ali do podcast para mim. Um momento marcante para mim do podcast foi o primeiro, né? O primeiro episódio ali que a gente fez com o Mário, né? Por ser o primeiro, a gente tava muito nervoso, mas uma frase que ele falou ali pra gente que impactou bastante, particularmente eu, foi onde ele fala que a gente está atleta, né? Ele deu o exemplo deles ali, como que se a gente está num serviço, está atleta, que a gente não é aquilo. Então, muitas vezes a gente pensa, eu trabalho aqui, eu sou atleta, e quando a gente não é, vamos supor, mais atleta ou saiu do serviço, acabou a vida, não. O único que pode agir integralmente em todas as áreas da nossa vida é Deus. Então, ali ele fala que a gente tem uma identidade nele, que é pra confiar e viver o que ele tem pra gente. Acho que um dos episódios que mais me marcou eu nem tava apresentando, mas é o que eu sempre comento com a galera também. Às vezes a gente faz o podcast visando alcançar vidas, alcançar pessoas, levar a palavra de Deus para pessoas, só que a gente que tá aqui na frente escutando o atleta falar, somos os primeiros a ser edificados, né? E foi o Gabriel Bussinger, o treinador, que veio, falou, e tudo que ele comentou ali fez muito sentido. A maneira que ele falou deixou tudo muito claro da presença de Deus na vida dele, do poder de Deus na vida dele e tudo que Deus já fez por ele e continua fazendo. E aquele podcast, mesmo eu estando só assistindo ali dentro do estúdio, falou muito comigo e edificou bastante a minha vida também. Um episódio marcante pra mim foi o primeiro, por eu estar muito nervoso, não saber o que perguntar, o que falar pra ele, mas eu acho que na hora começou a fluir e pra mim também é muito edificante, porque a gente ouve os testemunhos dos jogadores. Às vezes a gente acha que eles não têm dificuldade, mas eles têm muita dificuldade, e o que todos eles falam, que o que mantém eles firmes no propósito, no sonho deles, é Deus. E esse é o nosso foco, né? E eu acho que isso impacta tanto a gente que tá entrevistando e os pessoal que tá assistindo também. Acho que a expectativa pro futuro aí no podcast, impactar mais pessoas, abençoar mais pessoas, trazer mais atletas, né, e mais pessoas conhecem o Evangelho e conhecer o podcast também, né, que é um podcast cristão saltense que criou aqui em Salto, né, então essa é uma meta nossa, tem igual a do Trocino ano passado, foi uma meta de trazer um jogador de Série A que veio, que foi o Sabino, então queremos continuar crescendo e crescendo ainda bem mais, né, a ponto de chegar e espalhar o Evangelho aí e o podcast pro Brasil inteiro. A expectativa pro futuro é continuar crescendo. Nem tanto em números, mas trazendo mais pessoas para próximo de Deus, mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque como o Ricardinho falou uma vez, e é verdade, esse podcast a gente não faz pra gente, a gente não faz pras pessoas, a gente faz pra Deus. O intuito é que Deus cresça, Deus apareça e a gente seja só um instrumento dele na frente das câmeras. A nossa expectativa é continuar crescendo, né? Trazendo mais atletas, mas o principal, continuar levando o reino de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas e conheçam o verdadeiro amor. A expectativa para o futuro, eu acho que é continuar crescendo nosso podcast, alcançando mais vidas, que edificando muito mais pessoas. Creio que mais para frente alcançar fora do Brasil também. E como na Bíblia diz, né, onde fala que onde tem 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali estarei. Creio que a gente está no caminho certo
E que Deus continue nos abençoando e que a gente só cresça. Ano passado, nós tínhamos uma meta de trazer um jogador da Série A. E aí, nós tentamos ir pro Rio de Janeiro. Tentamos marcar com Pedro, Gabriel Peck, Souza, que estava no Vasco, entre outros jogadores, né? Conseguimos um estúdio lá com o nosso amigo pastor Rodrigo. E tentamos contato, mas como tinha muito jogo, tava no Rio, nós não conseguimos conciliar as datas. E aí, quando cancelamos isso aí, falei, vamos fazer um jejum. E aí, uma semana esse jejum. E vamos colocar esse propósito, essa meta. Nós fizemos um jejum. Quando foi na sexta-feira que acabou o jejum, conseguimos o Sabino do São Paulo. E no mesmo dia que veio o Sabino, veio o Marcinho. Veio de manhã, veio à tarde o Sabino e à noite o Marcinho. Então, assim, tipo assim, Deus honrou. Deus provou que ele estava com nós, né? Então ali foi um momento marcante, dificuldade, que um jogador da Série A de São Paulo, que pegou no término de um jejum, ele veio. Então é isso, toda a glória vai para ele.